O plano de redenção de Deus. Palestra realizada em 24 de março de 1969. Neville Goddard. O plano de redenção de Deus para nós é a história mais incrível, excitante e surpreendente já contada. É a história do Criador do Universo, que tanto nos amou que se tornou nós, e como Ele está nos transformando em si mesmo para que não sejamos mais os criados, mas o Criador. O Evangelho nos conta como isso é realizado. No livro de João lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi nada do que foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui vemos que o Verbo não estava apenas com Deus, mas era Deus e, então, personificado. Continuemos. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Foi estabelecido que Ele é o Verbo, pois o Verbo se fez carne e habita em nós. A palavra grega traduzida como entre é a preposição em ou dentro. João completa essa declaração como: Ele habita em nós, cheio de graça e verdade. João 1, versículo 1 e 18. De repente, agora, o nome Jesus Cristo é introduzido na narrativa e o segredo é revelado, pois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Portanto, a palavra cheia de graça e verdade é Jesus Cristo. Ele que estava no princípio com Deus e era Deus, agora habita em nós, transformando-nos em si mesmo para que possamos nos tornar como Ele é. Dizem-nos: o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Em Gênesis somos informados: a mulher saiu do homem, portanto, o homem deve deixar pai e mãe e apegar-se à sua esposa até que se tornem uma só carne. Da palavra somos sua emanação, sua esposa, a qual ele deve se apegar até que nos tornemos um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Como podemos nós, os feitos, ser transformados no Criador? Através da história da transformação. Um dos nossos grandes poetas disse: há um sentido íntimo em todos nós onde a verdade habita em plenitude. Saber consiste em abrir caminho de onde o esplendor aprisionado pode escapar, o que na verdade é uma saída para uma luz que supostamente não existe. Se a graça e a verdade habitam em Jesus Cristo em sua plenitude, e Jesus Cristo está em você, não está a verdade em você em sua plenitude? Seu esplendor está aprisionado em você, esperando para se desdobrar em você. E quando o fizer, você contará sabendo que nem todos aceitarão sua história. Conhecendo seus pais terrenos, bem como sua educação, contexto financeiro e social, eles não podem acreditar que Deus se desdobrou em você. Mas Deus não se tornou você apenas a ponto de serem dois, você e Deus. Ele deixou tudo para se tornar um com você. Embora eu seja um homem, o que você vê quando olha para Neville é a emanação de Deus, que é feita. Independentemente do seu sexo, você é a emanação de Deus, mas sua esposa, pois Deus é o seu marido, o seu Criador, chamado a Palavra. A mesma palavra que estava com Deus e era Deus, se tornou você quando, cheio de graça e verdade, Ele se vestiu de carne. Você pode testá-lo e descobrir por si mesmo que Jesus Cristo está em você.
Eu testei e sei por experiência que essa presença que criou o universo é minha própria maravilhosa imaginação humana, chamado Jesus no Novo Testamento e Jeová no Antigo. Seu nome revelado é Eu Sou. Eu sou aquele que estava com Deus e sou Deus. Sou uma presença que permanece eternamente. Quando estou imaginando, Deus está agindo, enviando Jesus. Pois, quando você imagina, você se envia ao mundo para cumprir o que você tem imaginado. Deus se imaginou como você. Ele tomou sobre si uma vestimenta de carne e sangue para um propósito. Tendo enviado a si mesmo, Deus não pode retornar a si mesmo vazio, mas deve cumprir seu propósito e prosperar naquilo qual foi enviado. Deus morreu para transformar em si mesmo aquilo que era sua emanação. Quando Deus despertou dentro de mim, não havia dois de nós, apenas um Eu Sou. Eu sou aquele que teve a experiência. Eu sou aquele que empurrou aquela pedra e saiu do meu túmulo. Eu sou aquele que segurou a criança em meus braços e ouvi o Filho de Deus me chamar de Pai. Eu sou a que experimentou a separação completa quando meu corpo foi dilacerado de cima a baixo, e quando a pomba desceu e me sufocou de amor, fui eu quem experimentou. Jesus, teu Eu Sou, é a palavra que foi enviada para te transformar nele mesmo. Ele é o Criador de tudo, pois embora você pareça tão limitado e incapaz de criar qualquer coisa aqui, você pode ver tudo perfeito em sua imaginação. Você pode imaginar um estado. Permaneça fiel a ele e ele se tornará vivo para você. Agora, se eu fiz tudo e você sabe que o imaginou antes de aparecer e apareceu porque você o imaginou, então você descobriu que Jesus Cristo é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Estou interessado em esportes. Não vou às corridas com frequência, mas gosto de assistir às corridas na TV todos os sábados. Na semana passada, um jovem jockey chamado Angel Cardova foi entrevistado depois de vencer a corrida. Usando cores alegres e parecendo quase um palhaço de circo, ele foi questionado sobre sua habilidade de montar e respondeu: "A habilidade de montar não tem nada a ver com vencer. É tudo uma sensação de sorte. Eu poderia montar o melhor cavalo que existe, mas se eu não me sentir com sorte, ele não entrará primeiro." Este camarada veio para a pista com sorte. Ele não estava imaginando que teve sorte quando, no final do dia, levou para casa $10.000 apenas por participar da corrida. Ele pode não saber que sua capacidade de imaginar e sentir-se sortudo é Cristo, mas é, pois por ele todas as coisas são feitas, e sem ele nada do que é feito foi feito. O jockey se imaginou um sortudo. Ele não teria sorte se perdesse a corrida. Somente sentindo-se com sorte, ele poderia trazer o cavalo primeiro. Qualquer pessoa que conseguiu aplicar este princípio terá sentido a mesma emoção, pois o sentimento causa a ação, e nenhum poder pode impedir essa ação chamada Jesus Cristo, a imaginação humana. João começa seu prólogo no versículo 18 como: "Ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele deu a conhecer." Nossos estudiosos afirmam que esta passagem grega deveria ter sido traduzida assim: "Ninguém jamais viu a Deus, ele, sem nome, que está no seio do Pai, o fez conhecido." No primeiro versículo deste primeiro capítulo de João é estabelecido que o Verbo é Jesus Cristo, que é um com Deus Pai. Portanto, sabemos que Jesus Cristo não é aquele que está no seio do Pai. Então, quem é este unigênito?
Eu pesquisei as Escrituras e o encontrei na forma de Davi. Na verdade, ele pode ser encontrado em todos os salmos, como aquele único que pode revelar você a si mesmo como Deus Pai. Posso dizer isso de agora até o fim dos tempos, mas você não vai acreditar em mim com certeza até que Davi esteja diante de você e o revele a si mesmo. Embora, depois dessa experiência, você permaneça limitado em sua vestimenta de carne, você saberá quem você é, e você continuará usando sua veste de limitação até que seu ministério termine. Os estudiosos tentaram estimar este ministério, alegando que pode durar de alguns meses a 12 anos. Ninguém parece ir além dos 12 anos, desde o momento da ressurreição até o fim do ministério. Eles não se referem ao nascimento físico do útero da mulher, mas ao segundo nascimento fora do crânio do homem. Agora, vamos voltar ao início, que é a palavra, o significado por trás do plano. Esse significado estava com Deus, e realmente era Deus. Por Ele, todas as coisas foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Quantas pessoas hoje podem apontar seu sucesso ou fracasso para sua imaginação? O homem médio dirá, foi John Brown, ou a tempestade, ou o presidente. Apenas alguns confessarão que seu sucesso ou fracasso foi criado em sua imaginação. Mas eu te digo, Cristo em você cria a sua vida, pois vocês são todos imaginação, e sua imaginação pode ser usada para o bem ou para o mal. Quando você pensa em Deus como um homem de imaginação, está reconhecendo o poder por trás da máscara que Deus usa. Em vez de dar crédito à máscara, louve o usuário, que é Cristo. É Cristo quem irrompe de dentro de nós. É Cristo quem sai do crânio da máscara que usa. Cristo é aquele que leva o nome de Eu Sou, que é o que as palavras Jesus, Josué e Jeová realmente significa. Quando a união está completa, não há mais ninguém, apenas você, e você está sozinho. Tendo se apegado a você, sua esposa, até que você se torne uma carne, você é aquele único corpo, e ao se tornar um corpo, há apenas um espírito, pois o nome de Deus e o seu nome são agora o mesmo que eu. Quando você pensa em outro, você diz nós somos, mas não há outro quando você diz eu sou. Você está sozinho quando acorda e está ciente, portanto, está silenciosamente dizendo que sim. Você está ciente de empurrar a pedra para longe e sair daquela tumba, e sua consciência é eu sou. A verdade está dentro de nós, não surge das coisas externas naquilo que você pode acreditar. Tentar efetuar alguma entrada de dentro não pode ser, pois a verdade vem de dentro. O mundo é abençoado, mas eles não sabem disso e pensam que devem ganhar a salvação. No entanto, não pode ser conquistado. Salvação é graça, que é o dom de Deus de si mesmo a cada filho nascido de mulher. Deus morreu no sentido mais literal da palavra, esquecendo-se de que foi Ele quem criou o universo. Ele teve que fazer isso para se tornar você o criado. O amor dele por você era tão grande que ele deixou tudo para se apegar e se tornar um com você. E quando seu trabalho estiver completo, Deus, agora individualizado, vai despertar. Eu sei, pois acordei e me encontrei completamente sepultado onde a palavra chamada de semente de Deus caiu. Uma semente deve cair na terra e morrer a fim de se tornar viva, pois, a menos que o faça, ela permanece sozinha, mas se isso acontecer, dará muito fruto.
O fruto de Deus é despertar individualmente como o próprio Deus. Os primeiros 18 versículos do primeiro capítulo de João são o prólogo. Se você começar com os primeiros 4 versículos, então pule alguns versículos que falam de João Batista, para o versículo 10. Você será capaz de tecer a história juntos. O versículo 10 começa: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você sabia que a imaginação fez o mundo inteiro? Você sabia que uma mudança na imaginação mudará o mundo inteiro? Você percebe que, se você começasse a imaginar algo totalmente diferente em relação à sua vida, em vez de aceitar o que os chamados sábios dizem que deve ser, seu mundo se reorganizaria para refletir a mudança? Você, toda imaginação, está no mundo que você fez. Ainda o mundo não sabe que a imaginação fez. Agora, os próximos versículos falam sobre o tipo de nascimento que será seu. Nascido não do sangue, nem da vontade do homem, ou da vontade da carne, mas de Deus. Aqui vemos um nascimento totalmente diferente, que terá lugar naquele que encontra a imaginação, acredita nele, se apega e confia nele implicitamente. Para provar que a imaginação causa mudança, você deve primeiro mudar sua estrutura imaginal. E quando o seu mundo ultrapassa os seus pensamentos, você o encontrou. Então, você compreenderá a verdade desse versículo 14, pois terá encontrado aquele que é chamado de palavra. Tendo-se feito carne, a palavra está habitando em você, cheia de graça e verdade. Jesus Cristo não é um ser histórico de fora. Ele se fez carne e habita em nós. 10 anos atrás, Ele que tanto me amou, sua criação, tomou sobre si todas as minhas aflições. Despertou em mim, e quando o fez, não era outro. A imaginação é a luz que é a vida de todos os homens. No versículo 18, o nome Pai é usado pela primeira vez. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai, Ele o deu a conhecer. Não diz quem é aquele gerado, mas, se você esperar, ele aparecerá. E quando você encontrar Davi, saberá que ele é seu filho, e ele, conhecendo você como seu pai, revela você como Deus Pai. Então, você executará seu ministério pelo tempo concedido, seja alguns meses ou anos, antes de tirar sua vestimenta de carne. Não fazendo mais parte deste mundo, você se encontra no mundo de Deus por ser um com Deus. Você é parte daquele corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Não é a história mais emocionante que você já ouviu? Que um homem que, embora tenha dificuldade em pagar aluguel, comprar comida e vestir a família, descobre que criou este universo fabuloso? Essa é a incrível história que todo filho nascido de mulher está destinado a cumprir. O Criador deste mundo e de tudo dentro dele amou você de tal maneira que se tornou você, trazendo consigo seu plano de redenção, que irá explodir para revelar você como Deus Pai. Estou convencido de que ninguém falhará. Um aviso é dado em muitas passagens das Escrituras de que é preciso estar atento e não voltar atrás. Mas não há menção de um fracasso final. Nossos padres aceitam essa história como algo que aconteceu com outra pessoa. Eles veem Jesus como um Salvador por fora, mas Ele é a eterna Palavra de Deus, cheia de graça e de verdade, que tomou sobre si as nossas vestes de carne e sangue. Mesmo que Ele habite em nós, Ele permanece para sempre e continuará a fazê-lo mesmo que voltemos, pois minha palavra não voltará para mim vazia. Ela deve cumprir o que eu proponho e prosperar naquilo que eu o enviei.
com a palavra estando em você como o próprio Deus, embora você seja livre para se desviar, você será levado ao seu propósito predeterminado, que é fazer de você mesmo para que ninguém possa falhar. Não posso conceber nada maior do que isso. Nenhuma história de mistério ou jogo poderia sequer começar a se comparar a este conceito. Aqui está um amor tão grande que ele morreu para dar esse amor à sua amada, assim dando-lhe vida. No entanto, nem mesmo sabe que ele existe. Ele está no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conhece. O homem caminhando pelas ruas está imaginando o mundo ao seu redor. Ainda assim, ele é incapaz de reconhecer sua própria colheita. Deixe-me contar a você sobre duas senhoras que compareceram às minhas reuniões. Uma aqui na costa oeste e a outra na cidade de Nova York. Ambas as senhoras estavam financeiramente embaraçadas. Elas não tinham dinheiro e ninguém a quem recorrer. Tudo o que pedi a elas foi que assumissem a sensação de segurança financeira. Uma senhora imediatamente começou a buscar a sensação de segurança. Todos os dias, ela imaginava ter todo o dinheiro de que precisava para cuidar de seus desejos. Então, um dia, ela visitou uma amiga, onde conheceu um homem que conhecera intimamente há 30 anos. Quando soube que ela estava sem um tostão, ele abriu um fundo fiduciário para ela, proporcionando-lhe mais do que ela precisava para viver graciosamente. Quando a outra senhora ouviu a história, ela também começou a supor que tinha o suficiente. Ela me disse que, em questão de uma semana, o dinheiro começou a entrar. O que elas fizeram? Elas usaram sua imaginação humana. Eu te digo, todas as coisas são criadas por Jesus Cristo. Sem Ele não há nada que seja feito, seja bom, mal ou indiferente. É Jesus Cristo quem mata, vivifica, fere e cura. Se Ele não pode matar ou ferir, Ele não é um criador. Se Jesus, o Eu Sou, é absoluto como criador, então Ele tem que criar tudo. Lemos o 32º capítulo de Deuteronômio. Eu mato, vivo, firo, curo, e ninguém pode livrar-me das minhas mãos. Quem mais poderia matar senão o Criador? Quem mais poderia curar ou ferir? Acredite no Senhor Jesus Cristo, não como você foi treinado para acreditar, mas como você mesmo. Ore para alguma estátua ou quadro na parede e você está orando para aquele que está morto. Nada do lado de fora está vivo, pois a vida está dentro. A palavra se fez carne e habita em você. Se isso é verdade, então você deve descobrir onde ele está e como alcançá-lo. Ele é a sua imaginação humana? Teste-o e veja. Quando me disseram que não poderia sair da ilha de Barbados, disse a mim mesmo: todas as coisas são possíveis para Cristo, que se tornou eu e habita em mim. Então, agora eu acredito que tem a passagem. Sentindo a passagem na mão, subi a prancha de embarque e entrei no navio. Em poucas horas, a empresa ligou e naveguei exatamente como imaginei que faria. Se Jesus Cristo fez todas as coisas, então Ele disponibilizou essa passagem para mim. Eu o testei e agora sei exatamente quem Ele é. Ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Agora, eu digo isso a todos que quiserem ouvir. Não consigo a aceitação de muitos, porque eles ainda querem acreditar e orar a um pequeno Jesus do lado de fora. Nos meus dias de vaudeville, minha parceira de dança tinha uma gravura que chamou de Jesus. Usando tinta graxa muito grossa, ela beijava aquela foto 3 ou 4 vezes por dia para dar sorte. E quando ela não pudesse mais ver o rosto, ela rasgaria a imagem e obteria outra igual.
Esse era o seu pequeno Jesus Cristo. Ela não está sozinha. Centenas de milhões de pessoas acreditam em um Cristo externo e, portanto, não conseguem acreditar em minhas palavras. Exorto você a memorizar aqueles 18 versos do primeiro capítulo de João, pois tudo está tecido ali. Eles são o prólogo, o prefácio do plano. A peça começa com o versículo 19 e termina com o capítulo 20, deixando o capítulo 21 como epílogo. Leia as palavras com atenção e você verá que Jesus Cristo é a palavra, cheia de graça e verdade. Essa palavra habita em você. Você não precisa procurar a verdade do lado de fora, pois a graça irrompe de repente de dentro. O mundo nunca verá a palavra através de suas vestes carnais, mas você saberá que Deus cumpriu sua promessa quando o plano de redenção de Deus se desdobrar internamente. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.